Uma prancha homogênea de comprimento L e peso P encontra-se em equilíbrio na horizontal, apoiada em seus extremos sobre dois suportes, E e D. Uma força de intensidade P sobre 2 é aplicada verticalmente de cima para baixo para a prancha a uma distância x do suporte E. Para que a prancha permaneça em equilíbrio, a razão entre as reações nos suportes E e D, respectivamente, deve ser dada por. Bom, aqui nós temos uma prancha de comprimento L que está apoiada sobre dois suportes, D e E. Sim? E essa prancha ela tem um peso P e ao admitir que a prancha ela é homogênea, a localização desse ponto ou dessa força está no centro de gravidade do objeto. Então, ela está no meio da prancha. E além disso, você sabe que essa prancha ou sobre ela aplica-se uma força igual a P sobre 2 a uma distância x do suporte E. Tranquilo? O que é que a questão pede? A questão pede que nós aqui calculemos qual é a razão entre a reação do suporte e a reação do suporte D, que vou chamar de NE e ND. Professor, e onde estão essas forças de reação? Bom, olha só. Se você, ou quando você coloca a prancha no suporte, esta empurra o suporte para baixo. Pela terceira lei de Newton, o suporte empurra a prancha para cima. Logo, nesses pontos D e E, você vai observar a presença das forças de reação que eu chamei de ND e a outra força de reação que nós chamamos de NE. A questão te diz que essa prancha ela precisa permanecer em equilíbrio. E sabemos que quando um corpo extenso ele tem que ficar numa situação de equilíbrio, duas condições devem ser satisfeitas. A primeira diz que a força resultante ela deve ser igual a zero. E quando você analisa os eixos x e y, essa condição fica que a força resultante ao longo do x deve ser igual a zero e a força resultante ao longo do y também deve ser igual a zero. Porém, na nossa questão você percebe que não existem forças ao longo da horizontal, de tal forma que a força resultante ao longo do eixo x ser igual a zero, essa condição ela já é satisfeita. Porém, quando nós analisamos o eixo vertical, você percebe a existência de quatro forças. Duas no sentido positivo de y, ND e NE, e duas no sentido negativo de y, P e P sobre 2. E aí, professor? E então ficamos com a resultante da seguinte forma: ND mais NE, que são as forças que apontam no sentido positivo do eixo y, menos P sobre 2, que são as forças que apontam no sentido negativo do eixo y. Tranquilo? Vamos aqui passar os termos negativos para a direita. Ficamos então com ND mais NE como sendo igual a P mais P sobre 2. Ou ainda chegamos a uma relação que diz que ND mais NE precisa ser igual a 3P sobre 2. Então, essa relação é a relação 1 da questão. A segunda condição de equilíbrio de um corpo extenso é o equilíbrio de rotação. Professor, como assim? Olha só, se você pegar o momento ou torque das forças que fazem com que a prancha tenda a girar no sentido horário e somar com o momento ou torque das forças que tendem a fazer a prancha girar no sentido anti-horário, essa soma precisa dar igual a quanto? Igual a zero. Sim? Mas vamos lembrar, como é que nós calculamos o momento ou torque de uma força? Como o produto entre a força vezes o braço de alavanca D. Sim? Em que sempre nós vamos aqui tomar o cuidado de pegar um braço de alavanca que seja perpendicular à força aplicada. Sim? Professor, mas o que é esse braço de alavanca? Esse braço de alavanca nada mais é do que uma distância entre a força e o polo. O que é o polo? É o ponto em que você vai observar o giro ou a tendência de giro da prancha. Ah, professor, então nós temos que escolher um ponto nas duas extremidades em relação a qual a prancha ela tenderia a girar? Sim.
E para a nossa questão, vamos aqui escolher como ponto de giro o ponto E. Então, vamos estabelecer o ponto E como sendo o nosso polo. Vou colocar aqui embaixo, ó. Na nossa questão, o E será o polo, ponto na qual nós vamos observar a tendência de giro da prancha. Vamos aqui destacar. Outra coisa, como a prancha ela tende a girar nos dois sentidos, é necessário também estabelecer uma convenção de sinal para onde o giro seria positivo e para onde o giro seria negativo. Então, na nossa expressão, você também vai observar a existência de um sinal que é um sinal mais ou menos, em que vamos aqui admitir que o mais ele vai ocorrer quando a prancha ela tende a girar no sentido horário e o menos seria quando a prancha ela tenderia a girar no sentido anti-horário. Tranquilo? E assim agora podemos analisar essa segunda situação de equilíbrio. Voltando para analisar a figura, temos então que encontrar quais são as forças que tendem a fazer a barra girar no sentido horário e aquelas que tendem a fazer a barra girar no sentido anti-horário, sempre em relação ao polo, que nós definimos como a extremidade E. Tranquilo? Então, olha só, voltando para a figura, percebemos que as forças P e P sobre 2 elas tendem a fazer a barra girar no sentido anti-horário. Concorda comigo? Enquanto que a força ND, ela tende a fazer a barra girar no sentido horário. Professor, e a força NE? A força NE ela está aplicada no polo. Logo, ela não exerce nenhum momento, ela não faz a barra girar em nenhum dos dois sentidos. Assim, a condição do equilíbrio de rotação ela fica da seguinte forma. Bom, as forças que fazem a barra girar no sentido horário, como nós vimos, é apenas a força ND. Então, o momento para essa força fica igual a como? Olha só, mais, porque ela tende a girar a barra no sentido horário, como nós vimos, a força ND, vezes qual é a distância, gente, dessa força até o polo, até o ponto E, que é o ponto de giro. Lembra, eu tenho que pegar uma distância perpendicular a essa força. Voltando para a figura, percebemos que essa distância é justamente o comprimento L da barra. Você concorda comigo? Ah, professor, então fica mais ND vezes L. Sim? Exato. E aí, quais são agora aquelas forças que tendem a fazer a barra girar no sentido anti-horário? Você tem aí a força P e a força P sobre 2. Sim, elas fazem a barra girar no sentido anti-horário. Logo, vamos adotar aqui para o momento de cada uma delas o sinal negativo. Primeiro, vamos analisar a força peso. O momento dela ficará igual a menos P vezes qual é a distância dessa força até o ponto de giro, que é o ponto E. Lembrando, uma distância que seja perpendicular a essa força. Voltando para a figura. Bom, a força peso ela está exatamente no centro da barra. E a distância dela até uma das extremidades é a metade do comprimento da barra. Sim? Ah, professor, então aí o braço será igual a L sobre 2. Exato. Sim? A outra força que tende a fazer a barra girar no sentido anti-horário é P sobre 2. Então, o momento dela fica menos P sobre 2 vezes o braço de alavanca. Que analisando aqui a figura, a distância da força P sobre 2 até o polo E, é justamente X, que é um dado que a questão te fornece. Concorda comigo? Sim, né? Ah, professor, então fica ó, P sobre 2 vezes X, como tendo que ser igual a zero. E resolvendo, você fica então com ND vezes L, como sendo igual a PL sobre 2 mais P sobre 2 vezes quanto, professor? Vezes X. Sim? O que é que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar P sobre 2 em evidência. Concorda? Ficamos então com D vezes L, como sendo igual a P sobre 2, que multiplica L mais X. Passando o L para o lado direito, você tem que a força ND ela vale P sobre 2L, que multiplica L
mais x. Então, encontramos aqui a primeira força desejada, que é a força ND. E para encontrar o valor de NE, vamos utilizar a primeira relação que nós encontramos de equilíbrio, que diz que a soma de ND mais NE tem que ser igual a 3P sobre 2. E trazendo essa relação para baixo, encontramos que, como ND mais NE tem que ser igual a 3P sobre 2. E aí, substituindo o valor de NE, ficamos então com PL sobre 2L, concorda? Estou já aplicando a distributiva, porque fica mais tranquilo para encontrar o valor de NE. Mais PX sobre 2L, isso tudo é o valor de ND, mais NE tem que ser igual a 3P sobre quanto? Sobre 2. E agora, professor? Bom, cancela o L de cima com o L de baixo, você fica aqui P sobre 2 mais Px sobre 2L mais NE tem que ser igual a 3P sobre quanto, professor? Sobre 2. Sim? Isolando o valor de NE. NE fica igual a 3P sobre 2 menos P sobre 2 menos Px sobre 2L. 3P sobre 2 menos P sobre 2 dá igual a 2P sobre 2, que é P. Então, NE é igual a P menos Px sobre 2L. Ou ainda colocando aqui o P em evidência, você fica com NE igual a P, que multiplica 1 menos X sobre quanto? Sobre 2L. Ah, professor, encontramos o valor então de NE. Exato. Mas o que é que a questão quer? A questão quer que você encontre qual é o quociente, qual é a relação entre NE e ND. Ah, professor, verdade, né? Agora vamos substituir os valores encontrados. Bom, para o valor de NE, nós temos que P, que multiplica 1 menos X sobre 2L. Tudo isso sobre o valor de ND, que nós encontramos como sendo igual a P sobre 2L, L mais X. Então fica P sobre 2L, que multiplica L mais X. De cara, podemos cancelar o P de cima com o P de baixo. E aí ficamos com 2L menos X sobre 2L. Tudo isso dividido por L mais X sobre 2L. Divisão de fração. Você vai repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, temos que 2L menos X sobre 2L vezes 2L dividido por L mais X. Ah, professor, cancela 2L com 2L. Então, encontramos que a razão entre as reações NE e ND ela é igual a 2L menos X sobre L mais X. E aí, você vai marcar como item correto, voltando aqui e analisando todas as opções, você tem como item correto o item D.